Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo neste canal. Meu nome é Lisnara de Almeida. Neste vídeo eu vou te falar sobre se você tem depressão, ansiedade ou você é uma pessoa que tem dependência emocional, eu te digo, isso tem solução. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como, tá bom? Eu tenho visto que tem chegado pessoas novas aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem é inscrito, né, seja bem-vindo. Quem ainda não é, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Tenho visto alguns comentários. Eu quero te pedir, se você está passando pelo processo de despertar e entende um pouco ou está perdido, fala para mim nos comentários qual a sua dúvida, tá bom? Qual o processo você está passando. Se você tem dificuldade de compreender alguma coisa, que eu venha dividir com você aquilo que você tem, né, dificuldade para compreender. Eu venho esclarecer aquilo que eu souber, tá bem? Eu tenho visto algumas pessoas comentando nos meus vídeos, e isso é muito bom, tá bom? Se você puder também comentar, né, alguma coisa abaixo dos vídeos, isso ajuda no engajamento, tá bom? E no crescimento dessa comunidade. Eu ontem, né, tive dois comentários no vídeo muito bons, né? Uma pessoa pediu para que eu não parasse, né, que o conteúdo é muito relevante, que eu não parasse e trouxesse cada vez mais conhecimento a respeito do despertar para as pessoas. E essa é a minha missão, né, falar sobre o autoconhecimento, sobre a lei da atração e trazer mais luz para a sua vida, tá bom? Fica comigo até o final. Vamos para o conteúdo. Bom, você é uma pessoa muito apegada, você tem dificuldade de soltar, né? Soltar pessoas, soltar objetos, né? Bens materiais. Eu venho te dizer que essas coisas, desculpa, o apego, ele nos traz muito sofrimento, né? E o que que nos faz ser apegado a pessoas e a bens materiais? O ego. O nosso ego faz com que a gente pense que a gente tem controle sobre as coisas, mas na verdade nós não temos controle sobre nada, seja o que for, né? Se for pessoas, cada um tem o seu pensamento, seu modo de viver, cada um faz aquilo que quer, né? Porque somos seres individuais, cada um com seus pensamentos e sentimentos, né? Com as suas escolhas, e nós temos que respeitar. Então, por que sofrer quando alguém diz que não nos quer? Por que sofrer quando alguém fala que quer ir embora, né? A pessoa já escolheu, ela já decidiu que não quer ficar. Então, por que sofremos? Por causa do ego, né? O ego nos faz sofrer, porque ele nos dá a ilusão de que aquela pessoa nos pertence. Mas nós não somos donos de nada nem de ninguém. Neste vídeo, eu vou te falar a realidade, né? O real motivo por que você sofre, que é o apego. O apego, ele gera em nós essa sensação de posse do outro ou das coisas. Mas, como eu falei, a pessoa que decidiu ir embora, ela já decidiu e nós não podemos controlar isso. Quando nós entendemos que cada ser humano é um universo diferente e ela tem benefícios ou malefícios a partir das escolhas que cada um faz, nós descansamos, mesmo quando são filhos, né? Às vezes é um filho que quer sair de casa e a gente, né, como é mãe, fica tentando de tudo para que ele não vá, para não gerar sofrimento nele, né? A gente acha que a gente tem esse poder de
proteger os nossos filhos, né, de tudo e de todos. Só que com o tempo a gente entende que não, que eles têm que ter as próprias experiências, né, e a gente deixa eles ir, porque eles têm que aprender com as próprias escolhas, né? Se é um parceiro, um companheiro que fala que não quer mais ficar, né? A gente sofre pelo fim do relacionamento, mas a gente entende. Se a pessoa decidiu e não quer ficar, é a escolha dela e a gente tem que respeitar, né? O processo do despertar, ele nos traz para dentro de nós, para entender tudo que passa dentro de nós, para que possamos lidar com essas situações. E uma das coisas que a gente aprende é controlar o ego, porque a gente sabe que nada nos pertence, nem ninguém. Né? Se são objetos, né? Nós vemos por aí pessoas que sofrem quando perdem bens materiais, né? Principalmente as pessoas que têm muitas posses. Só que depois que a gente entra no processo do despertar, que a gente entende como que essa máquina, né, do sistema funciona, a gente vê que quando a gente compra um terreno, um exemplo, né, a gente compra um terreno, você paga imposto sobre a compra daquele terreno. Aí você precisa construir, você paga imposto na compra do material, né, para você construir. Aí você paga também para construir a casa, mais imposto. E depois que a casa está pronta, você continua pagando imposto para o governo, que é o IPTU, que é como se fosse um aluguel anual, né, que você paga ali. Ele é dividido por mês e você paga uma taxa anual. Ou seja, o bem não nos pertence. Então, para que ficar sofrendo por coisas material? Não tem sentido. Depois que você entende, você vê que não faz sentido. Eu não estou aqui para dizer que não é para você lutar pelas coisas que você quer. Bens materiais, enquanto estivermos aqui na Terra, são necessários, né? São necessários. Uma casa, um automóvel, né? Essas coisas são coisas necessárias que precisamos para nos proteger, né? Para viver. Precisamos dessas coisas. Mas a ganância, né? Faz com que você trabalhe anos e anos e anos para ter muitos bens e de repente, quando você perde tudo, você cai no sofrimento. Por quê? Porque você está apegado. O apego faz com que você não solte aquilo. Mas depois que você entende como funciona, você vai trabalhar o suficiente para ter o que você precisa, mas você não vai criar um apego naquilo, porque você também entende que depois você pode trabalhar e ter aquilo tudo de novo da mesma forma, né? Hoje, vamos dizer, uma pessoa que é milionária, uma pessoa do bem, né, que é milionária, ela não sofre quando ela perde essas coisas, porque ela sabe que ela vai trabalhar. Se ela quebrar hoje, ela continua trabalhando e amanhã ela conquista tudo de novo. Ela não tem tempo para sofrer, ela não para sofrer. As pessoas desapegadas, tá? Que tem consciência. Agora, as pessoas que não têm consciência e que são apegadas, elas sofrem, muitas tiram a vida, né? E a gente sabe como que as coisas funcionam. Mas nós devemos entender, é por isso que o processo do despertar, ele é um passo a passo, né? Ele é gradual, para você ir entendendo todas as suas emoções e saber como lidar com cada situação. Igual, digamos que é a perda de um ente querido, né? Por morte. Eu sei que nós, como ser humano, nós não estamos preparados para perder ninguém, né? E foi justamente uma perda que me trouxe no processo do despertar, por causa do sofrimento, né? O sofrimento fez com que eu tivesse essa busca interna né, e chegasse nesse processo, né, do despertar da consciência. Então, nós sofremos, porque por causa do apego, né? O ego faz com que a gente se apegue naquela pessoa, tome posse. Então, você não quer soltar. Quando a pessoa parte, você não quer deixar ela ir.
né? Você sabe que não tem jeito, ali não há o que fazer, né? Então a única coisa a fazer é entender o que você está sentindo, né? Entender as emoções daquele momento, se controlar. Por isso que é bom quando a pessoa entende dentro desse processo, porque você aprende a lidar com as suas emoções e com o seu sentimento, né? Você olha para dentro de si e consegue lidar melhor com todas as situações à sua volta, né? Controlando a respiração, controlando o sentimento. Você entende que você não é os seus pensamentos, você é o observador por trás, né? Você é quem comanda o pensamento, porque dependendo do pensamento ele gera um sentimento. E assim você consegue controlar e viver em equilíbrio. O equilíbrio é o que nos afasta do ego, porque você não está no controle mais, né? Você desapegou. Você sabe que você precisa daquilo, mas se você também perder, não faz diferença, você continua vivendo tranquilo, entendeu? Saudade também é um sentimento. A saudade vem, você sente falta, mas não sofre tanto mais, porque você aprende a lidar com essas sensações, né, com esses sentimentos que vêm. E você está no controle da sua vida e não o ego mais, entendeu? Eu espero que de alguma forma, através desse vídeo, se você estiver sofrendo por algum motivo, né, por perda de um casamento, ou de um ente querido, ou de algum bem, você passe a olhar para dentro de si e entender como que você funciona e coloque em prática na sua vida o autoconhecimento. Tá bom? O autoconhecimento nos liberta de muito sofrimento desnecessário muitas vezes, tá bom? Porque você aprende a se controlar e não mais dar o controle das suas emoções na mão de outras pessoas. Porque nesse mundo nós somos manipulados o tempo todo. E quando a gente tem clareza das coisas, a gente não, não faz mais parte, a gente se põe de longe, né? Eu digo que o despertar é como a pessoa num barquinho olhando a ilha de longe, né? Ela entende como que a ilha funciona, ela vê toda a movimentação na ilha, mas ela não faz parte dela, tá bom? Fica com Deus, eu volto em breve com mais vídeos, dá um like, se inscreve no canal para ajudar no crescimento, tá bom? Tchau, tchau.